Está havendo uma permuta aqui, eu acho que pelo fato dos dois, o presidente do Correio e o ministro não terem comparecido, está havendo um arranjo para que os trabalhadores do Correio, do Amapá, do Acre, façam, né, as suas exposições. Com a palavra, Alisson, pelo tempo de 15 minutos. Okay. Primeiramente, agradecer, né, aos parlamentares, à comissão, por ter aberto esse espaço. Agora eu teria uma apresentação, breve apresentação para fazer. Não sei se é possível um microfone de mão. É possível, deputada? É? Pronto, então eu vou me dirigir ali, pedir licença à mesa. Ah, tá. Bom, corrigindo aí o registro do companheiro José Rivaldo da Silva, é isso? Isso, ele não é do Acre, ele é secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores da ECT, da Empresa de Correios e Telégrafos. Bem, vamos dar início aí, vou me desdobrar brevemente do estudo que está sendo realizado sobre a questão econômica da ECT, né, que tem desdobramento direto nessa questão se as DRs, existe uma necessidade ou não de fechamento dessas DRs e também das agências de Correios. Pode passar? Passar? É do conhecimento de todos que os Correios passaram, a empresa da ECT passou por 3 grandes fases. A primeira, o Correios Marítimos, de 1663, onde a única forma da gente se comunicar era através das cartas marítimas. O segundo foi em 1931, quando foi criado o Departamento de Correios e Telégrafos. Em 1969, houve outra grande mudança, que ela saiu de departamento para empresa. E hoje os trabalhadores se perguntam, o que nos aguarda hoje? Pode passar. Como foi dito aí pelo Decílio, existem as unidades estratégicas de negócio, chamada UNES, que a empresa criou, e ela está se desdobrando, não no sentido social dos Correios, mas está se desdobrando para que essas UNES sejam lucrativas. Então ela fatiou a empresa em 4 grandes negócios. Seria a primeira, a questão da logística, ou seja, a primeira questão do banco postal, seria ela tentar uma forma de que esse banco postal fosse independente do negócio dos Correios. Em seguida, o Correios Log, tem a ver com a questão logística da empresa. Terceiro, encomendas, seria o SEDEX e o SEDEX. E o quarto seria o negócio postal. Então, a partir dessas 4 N's, a empresa está se dedicando e está funcionando como se fossem 4 empresas independentes. Ela não está mais se comportando como uma única empresa de Correios, mas está se comportando como empresas. E aí, para ter noção, se uma precisar de um orçamento da outra, ela tem que solicitar. Os orçamentos são planejados de forma independente entre cada UNs. O que tem levado, caso seja lá no Amapá, por acaso não tem, a Vipós não tenha condições de manter, outra não cedeu as verbas necessárias, então fecha-se a direção regional. Pode passar. Só que a empresa ela não para o seu processo de reestruturação. Ela segue entregando novos maquinários no ABC Paulista, equipamentos em Benfica, instalação de maquinários em Campinas, parceria que não foi aprovada no TCU, Rios Linhas Aéreas, mas ela estuda a criação de subsidiária 100% da ECT, negócio com correio híbrido e digital, participação em empresas privadas e logística, o Ruby Aéreo em Campinas, Viracopos, o Ruby Aéreo em Natal, Rio Grande do Norte, entre outros. Então, para a empresa que alega estar deficitária, ela continua em pleno vapor na construção das UMs. Aquelas 4 empresas que, digamos, que ela quer se separar, quer se desligar do Correios, que seria a única empresa. Então, nós elaboramos esse estudo ele tem mais ou menos 1h30, nós percorremos vários sindicatos,
fazemos o debate, ele dura em torno de 2h30 com abertura de debate e tudo, e aqui nós trouxemos um resumo desse trabalho. E aí nós, ao analisarmos essa questão da realidade econômica financeira, que chocou todo mundo, porque ela sempre foi uma empresa superavitária e de repente ela se transformou numa empresa deficitária, nós tivemos 3 possibilidades de analisar esse fenômeno. A primeira seria a questão do provisionamento. A ECT está guardando recursos, porém ela está fazendo alguma manobra contábil para querer dizer para a sociedade, dizer para os seus trabalhadores que é um déficit, em vez de ser um lucro. O segundo seria o desvio de verba pública, seria estar desviando mesmo recursos da empresa. O terceiro seria desconhecimento dos novos negócios que poderiam gerar um déficit. Então, a partir disso aí, nós optamos por acreditar que ela está provisionando recursos. A ECT, no ano 2002, ela concluiu um estudo que previa um efetivo de 130.824 trabalhadores. Na ocasião, a ECT contava com 117.097 funcionários. Em março de 2014, ela chegou a 125.319 trabalhadores. Só que em 2016 saiu uma portaria do DES, Departamento das Estatais, dizendo que o efetivo máximo que a ECT poderia ter era 118.624 trabalhadores. Ou seja, estamos regredindo ao patamar de 2012. Pode passar. E aí, no estudo realizado, nós vimos verdadeiros absurdos em destinar verbas para patrocínios. Então, nós identificamos alguns patrocínios, como, por exemplo, o futsal. Foi destinado 20 milhões. Projeto Encontro Metrô 2011, 2,8 milhões. Confederação Brasileira de Tênis, quase 16 milhões. Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, 46 milhões. Nós tivemos aí Xereque, o musical, 1,8 milhões. Aí parada musical, 16 milhões. E por aí ela foi, destinando e aprovando vários patrocínios de uma forma totalmente descabida para a empresa pública. Ela foi simplesmente autorizando. Aí tem a questão dos patrocínios, tem a questão das contratações diretas também. A empresa passou a fazer inúmeras contratações diretas sem a necessidade de licitação. Então passou aí a termos aí uma porteira aberta, uma torneira aberta, certo? Para 2 principais casos. Seria a questão dos patrocínios e a contratação direta sem necessidade de licitação. Os gastos que nós apresentamos, eles não contemplam outros gastos que para nós também é importante que a gente se atenha. Como, por exemplo, a empresa criou inúmeras funções. Ao nosso ver, muito desnecessária, somente para poder adequar alguém de um partido A ao partido B, ou alguém que fosse apadrinhado político de alguém. Teve também a questão que nos chamou a atenção, que é o ponto G, a questão do coffee break. Somente no prédio da Administração Central dos Correios, lá em Brasília, estava se gastando por ano um montante de 700 mil reais com cafezinho. Então, quer dizer, uma empresa que está dessa forma, certo, tendo gastos dessa maneira, ela dizer que está deficitária é uma coisa que nos chama bastante atenção. Isso teve reflexo, ao nosso ver, a má gestão dentro da ECT, teve reflexo também na questão do fundo de previdência dos trabalhadores dos Correios, que ao nomearem também pessoas que não tinham capacidade técnica para estar dentro do cargo, fez com que o nosso plano hoje, ele praticamente seja um plano falido. O que houve em outros fundos de previdência, dentro dos Correios, houve no grau mais elevado. Que levou, por exemplo, em fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, a saída no plano BD de 4.170 trabalhadores e no plano postal Prev de 4.017 trabalhadores. Os trabalhadores estão saindo do Fundo de Previdência Complementar porque não acreditam que vai ter um resgate desse Fundo de Previdência Complementar. Quanto à questão das agências, nós achamos um absurdo a empresa ventilar a possibilidade de fechar agências próprias. Para quê? Para dar concessão a agências franqueadas. Então ela quer tirar o recurso que poderia vir
para uma empresa pública, recurso público, para entregá-lo na iniciativa privada. Pelo menos o que o estudo aponta é que para cada agência que pode ser fechada, agências muitas vezes lucrativas, porque nós não temos essa informação concreta, mas o que está chegando até nós é que eles consideram as agências deficitárias se elas não tiverem 80% de lucro. Então, se ela tiver 30% de lucro, é deficitária. Se ela tiver 40% de lucro, é deficitária. Ela necessita ter 80% de lucro para poder ser considerada superavitária pela administração dos Correios. E aí, no dia 14 de abril, houve uma reunião onde o ex-presidente, o Giovanni, ele ofertou às empresas privadas, às empresas franqueadas, agências franqueadas, ele fez a oferta de justamente poder abrir o serviço do Banco Postal para elas. Então, seria mais um serviço público ofertado em iniciativa privada e com um ponto fundamental. Várias agências dos Correios se fechando, várias agências privadas, elas sendo criadas para poder justamente usufruir do serviço antigo e do novo serviço que seria o Banco Postal. E aí a gente se pergunta, estabilidade ou instabilidade. De 96 a 2014, a ECT nunca fechou o ano com resultado financeiro negativo. Foram 19 anos sendo uma empresa superavitária, sólida, orgulho dos brasileiros e de seus trabalhadores. E aí nós apresentamos esse dado fornecido pela própria ECT, onde a gente pode analisar a receita e a despesa. A receita nunca parou de crescer. 2 bilhões, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 bilhões de reais ao ano de receita. E isso nós temos, ainda não foi publicado o balanço financeiro da ECT, o que nos causa bastante estranheza a demora de não ter sido publicado esse balanço, mas existe aí também comentários que ela pode ter chegado aos 18 bilhões de receita. Então, a receita é crescente, não existe uma questão de fuga de clientes, receita, não existe essa fuga, ela é crescente, mas em contrapartida, a despesa da empresa, ela segue o mesmo patamar. Começaram a partir de 2007 a um processo que quase igualou a receita com a despesa. Então, a bomba chegou a estourar no ano de 2015, onde a empresa já anunciou que teve um déficit de 2,1 bilhão, mas nós queremos e estamos debatendo esse déficit, porque, ao nosso ver, não é a realidade da ECT. Houve um estudo feito pelo doutor Ivan Ricardo, ele doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor, doutor em Administração na Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, onde ele fez um artigo onde falava sobre manipulação de informações contábeis no setor público brasileiro. Evidências em 10 casos pesquisados. Esse artigo foi recebido em 30 de abril de 2015, revisado em 30 de novembro de 2015, reformulado em 20 de 10 de 2015 e recomendado para publicação em 28 de 10 de 2015, publicado em 25 de fevereiro deste ano. E aí, a gente se aprofunda mais quando a gente tem um tempo maior, mas basicamente ele frisa aqui 2 casos que aconteceram na Caixa Econômica e na Petrobras. Nesses 2 casos, ele aponta a manipulação de informações contábeis, é prática reconhecida em instituições públicas e privadas, embora a sua evidenciação não seja simples. Esse estudo tem o objetivo de evidenciar a ocorrência da manipulação contábil no setor público brasileiro e de analisar os possíveis impactos de tais práticas. E ele se expande dizendo assim, que você pode, em determinado momento, aparentar que a empresa está crescendo ou que ela está deficitária, a depender dos interesses dos diretores da empresa. E aí, essa aqui nós colocamos os links, que justamente nós fomos surpreendidos, nunca na história dos Correios, os administradores públicos da empresa fizeram um vídeo para dizer que a empresa estava falindo, que ela estava chegando ao ponto de não ter recursos para se manter. Então o vídeo foi colocado, o que chamou a atenção dos trabalhadores, e aí a pessoa do nosso secretário-geral da FENTEC, do Rivaldo, nos consultou e nos solicitou a preparação desse material. Porque ao você anunciar
que só tem recurso para pagar o salário dos trabalhadores até setembro de 2016, eu estou deixando em xeque o fornecimento do meu material, que eu não sei se o fornecedor vai querer fornecer a mão de obra necessária para mim, uma vez que eu não tenho nem recurso para pagar os funcionários, quanto mais para poder estar garantindo o pagamento disso à frente. Então, nós consideramos bastante irresponsável essa atitude do antigo presidente, da direção que assumiu, por publicar, por filmar um artigo dizendo que a empresa estava praticamente, certo, indo para o ralo. E aí, no meio desse vendaval todo, ainda tem a questão da criação da Postal Saúde. Antes, nosso plano de saúde, ele é gerido, ele só é gerido para os trabalhadores dos Correios. Então, a gerência era da própria empresa. A empresa alegou que o plano estava muito caro. Ela precisava colocar esse Postal Saúde para fora, criar uma subsidiária, e a partir dessa subsidiária, segundo a empresa informou, iria diminuir o custo desse plano. Só que justamente aconteceu o inverso. Só na criação e transição do plano foram gastos 1,5 bilhões de reais. Pode passar? Volta lá. Foi gasto 1,4 bilhões de reais somente na transição do plano. Ou seja, hoje o plano está quase custando o dobro do que era quando era gerido pela própria ECT. Então ela criou uma subsidiária que na prática está levando, segundo ata do próprio Conselho Fiscal, ele diz que 90% do déficit da ECT é proveniente do plano de saúde. E aí, com essa mudança, também foi criado pela legislação uma caixa chamada pós-emprego. Ou seja, tem que dar garantias para os trabalhadores. O que fosse depositado, que fosse gasto com o plano de saúde, em contrapartida, tem que ser colocado também em depósito para os trabalhadores, pensando no futuro, garantir esse plano de saúde no futuro dos trabalhadores da ECT. Só que para encarecer o plano mais ainda, a ECT criou o fator 83 anos. Então, enquanto a tábua de mortalidade, o IBGE trabalha com 75,2 anos, a ECT diz que os trabalhadores Correios vivem mais, vivem 83 anos, certo? Então, pode passar aí. Então, na apresentação feita pelo próprio Hudson, que nós tivemos a oportunidade de apresentar para o antigo presidente, o Hudson fez a apresentação, essa faz parte do conteúdo que foi externado por ele. A gente coloca aqui que na perspectiva da empresa, você é admitido com 23 anos, você elabora 35 anos, você se aposenta com 58 anos e está dizendo que o trabalhador vai viver mais 25 anos depois de aposentado. Certo? Então, essa mortalidade dos trabalhadores Correios passou para 83 anos. Quando essa mortalidade passa para 83 anos, o plano de saúde, logicamente, ele carece, porque ele vai trabalhar na perspectiva dos trabalhadores Correios, seus 100% de funcionários, viver até 83 anos. E a partir desse momento, o custo operacional para manter o plano, ele se eleva. E aí, na prática, os Correios criaram um monstro. É o Postal Saúde. Agora é Correio Saúde, o plano é Correio Saúde, agora a operadora do plano passou a ser a Postal Saúde e não mais a ECT. Na prática, os Correios criaram um monstro e estão sendo vítimas dele, porque além do enorme investimento na sua criação, está mantendo esse plano a peso de ouro. E aí, nas contas, no balanço patrimonial da ECT, a gente vê lá no passivo a conta... benefício pós-emprego no valor de 654 milhões, no benefício pós-emprego 7,339 bilhões de reais. E aí foi solicitado alguns esclarecimentos por parte da Fintech, a ECT, os esclarecimentos adicionais. E aí pode passar. E aí nós fomos surpreendidos com o seguinte, que no ano de 2002 passou a ser aplicada a Lei 10.101, que é a lei de PLR. E a partir desse período aí, nós tivemos em 2009, o lucro da ECT foi de 117 milhões. Só que foi enviado para dividendos pagos à União, 392 milhões e 590 mil reais. Ou seja, quase 3 vezes mais do lucro da empresa foi enviado para pagar dividendos da União.
Em 2011 acontece a mesma coisa, o lucro da ECT é de 882.747.000 reais e é enviado para a União 1.742.984 reais, ou seja, mais do dobro é enviado para pagar dividendos à União. E em 2013 acontece o mesmo fenômeno, 325 milhões de lucro líquido e ela vai lá e repassa para a União 400 milhões de reais. O que nos chama a atenção é que justamente a parte que cabe para os trabalhadores, o pagamento do lucro e resultado, esse é baseado em cima dos 25% que é enviado para a União. E segundo a lei, não deveria haver um repasse maior para a União do que o lucro que a empresa pode obter. Isso não poderia ser realizado sob pena de faltar recursos para o próprio órgão público. Não foi. Não foi. Talvez agora o Hudson ele possa justificar isso aí. Obrigado. Outro dado que nos chama a atenção é que de 2004 até 2012 houve um aumento no patrimônio líquido dos fundos de investimento da ECT. Então, 2004 a 2012 houve esse crescimento. Ano após ano, e aumentando esse fundo de patrimônio líquido dos fundos dos Correios. A partir de 2013, acontece um fenômeno. Começa essa reserva de quase 6 bilhões de reais desaparecer. Então ela começa a desaparecer em 2013, 2014. E aí foi outro slide apresentado pelo Hudson também, lá na apresentação com a empresa, com a ECT, onde, lá em 2012, tínhamos uma reserva de 6 bilhões, mas a perspectiva era simplesmente, em janeiro de 2016, só ter 1 bilhão de reais em caixa nessa reserva. Então, nós, na ocasião, não tivemos a oportunidade de perguntar como 5 bilhões de reais se esvaíram dentro dos cofres da empresa. Mas agora eu acho que tem essa oportunidade de o Hudson esclarecer como esses 5 bilhões aí foram diluídos ao longo de mais ou menos 3 anos. Mais ou menos 3 anos diluiu-se 5 bilhões de reais da reserva da ECT dos Correios. Mesmo com todas essas dificuldades, falta de contratação, falta de pessoal, os trabalhadores dos Correios, eles continuam gerindo riqueza para a empresa. Então, lá em dezembro de 2014, com 120 mil efetivos, cada trabalhador dos 119 mil gerou 119,3 mil reais para a ECT. Em 2015, outubro de 2015, mesmo com 118 mil trabalhadores, eles continuaram a gerar mais riqueza para a ECT. Cada trabalhador gerou 131,3 mil reais para a ECT. Então, houve aí um aumento de receita de 10,10%, mesmo havendo uma queda de pessoal de 1,27%. A mesma coisa se nós pegarmos janeiro a julho de 2014 a 2015, nós vamos ver que no primeiro semestre... O seu tempo já esgotou, esgotou? Para concluir. Então vou concluir. Então vamos passar aí para a gente... Bem, aquele dado ali é mais para a gente poder apresentar que houve o trabalhador está conseguindo superar seus desafios e continua dando lucro para a ECT. Mas ele não controla os gastos. O trabalhador tem como princípio fazer com que a máquina da ECT possa gerar lucro, gerar riqueza, gerar o bem social para a população e para seus funcionários. Mas quem controla a forma que está sendo usada essa receita não é os trabalhadores, e sim a direção da empresa, e que, ao nosso ver, tem utilizado ao longo desses anos de uma forma totalmente arbitrária e totalmente contra os interesses da sociedade e dos trabalhadores que pertencem à ECT. Com isso concluo e agradeço e peço desculpa pelo tempo a mais.